Olá, segundo ano. Espero que vocês estejam bem. Obviamente também a família de vocês. E estamos aqui mais uma vez na sequência já metodológica que eu apliquei. Eu acredito que boa parte dos professores trabalhem dessa mesma forma, que é primeiro apresentar o conteúdo e quando encerrá-lo, na sequência apresentar um exercício para avaliar. Obviamente tem compromisso ético do próprio sujeito que assiste o vídeo, para avaliar o nível de aprendizado. Então vamos logo para o que interessa. O tema, vocês bem já sabem, poder político e Estado no Brasil. A primeira questão. A Constituição Imperial Brasileira, promulgada em 1824, ou seja, 2 anos depois da proclamação da independência, estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial. Observem isso. Esse é o trecho que está relacionado diretamente com o título do nosso tema. Estabeleceu linhas básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial, tais como: letra A, equilíbrio dos poderes com o controle constitucional do imperador e as ordens sociais privilegiadas. Ampla participação política de todos os cidadãos, com exceção dos escravos, os escravizados, o termo correto, atualmente, é claro. Laicização, ou seja, a separação do Estado e da Igreja por influência das ideias liberais. Letra D, predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. E letra E, autonomia das províncias e principalmente dos municípios, reconhecendo-se a formação religiosa do país. Sem mais delongas, vamos para a alternativa correta. Letra D. Quem lembra, obviamente, da aula, não necessariamente da minha, mas quem se responsabilizou em estudar esse tema, sabe que existia um quarto poder no Brasil, que era o poder moderador. Uma estrutura republicana geralmente dividida em 3 poderes, pelo menos assim preconizado por Montesquieu: poder executivo, legislativo e judiciário. No Brasil existia um quarto poder. Começava por Dom Pedro, e inclusive nós temos um flerte com o poder executivo, como vocês podem observar atualmente. Tá. Segunda questão. Como parte integrante da política mercantilista, os principais orientadores do antigo sistema colonial, cuja expressão é o chamado Pacto Colonial. O que ele preconizava? Ele está falando especificamente da relação política e de Estado entre Brasil e Portugal, no contexto do período colonial. O consumo das manufaturas metropolitanas, deixa eu ler bonitinho, né? Como parte integrante da política mercantilista, os principais orientadores do antigo sistema colonial, cuja expressão é o chamado Pacto Colonial, preconizava. O que ele preconizava, né? O consumo das manufaturas metropolitanas pelas colônias e a exportação dos produtos lucrativos para a metrópole. Letra B. A venda de produtos manufaturados metropolitanos por baixos preços e a compra de produtos coloniais por preços elevados. O predomínio de investimentos nas manufaturas coloniais e atividades artesanais, relegando a um segundo plano a agricultura. A liberdade para o comércio colonial em suas relações com as metrópoles europeias e com a África. Letra E. Incentivo à produção agrícola das colônias visando a respectiva subsistência, bem como o desenvolvimento da ourivesaria do ouro, né? Tá, vamos para a opção correta. Letra A. Quem prestou de maneira atenta à minha leitura, observe o consumo das manufaturas, ou seja, o que é produzido na metrópole pelas colônias, ou seja, o Pacto Colonial preconizava a relação exclusiva entre a colônia e a metrópole. A metrópole vendia para a colônia e a colônia consumia de maneira obrigatória, ou seja, só poderia consumir a manufatura produzida na metrópole. Isso é uma relação de poder estatal na relação entre metrópole, Portugal, e colônia Brasil, que não era a única colônia de Portugal. E produtos lucrativos para a metrópole, como o caso da cana-de-açúcar, não, primeiro pau-brasil, depois cana-de-açúcar, teve a borracha, teve as drogas do sertão, teve o café
e, aliás, antes do café, o ouro em Minas Gerais. Tá, vamos lá. Terceira questão. Na Primeira República de 1889 a 1930 chega ao poder Getúlio Vargas. Parece aula de história, né? Mas a gente está fazendo literalmente um histórico aqui das relações de poder no Brasil. Estamos pontuando cada período histórico. Quem prestou atenção nisso, que eu espero que tenham prestado atenção nisso, para mim já vai ser um grande avanço interpretativo sobre esse tema. Houve a reprodução de muitos aspectos da estrutura econômica e social constituída nos séculos anteriores, ou seja, uma perpetuação, uma continuidade. Noutros termos, no final do século XIX e início do século XX, conviveram simultaneamente transformações e permanências históricas. Francisco de Oliveira, Herança Econômica do Segundo Império, no caso o livro. O texto sustenta que a Primeira República Brasileira foi caracterizada por permanências e mudanças históricas. De maneira geral, o período republicano, iniciado em 1889 e que se estendeu até 1930, foi caracterizado pelo quê? Letra A. Pela predominância dos interesses dos industriais com a exportação de bens duráveis e de capital, por conflitos no campo, com o avanço do movimento de reforma agrária liderado pelos antigos monarquistas, pelo poder político da oligarquia rural e pela economia de exportação de produtos primários. Letra D. Pela instituição de uma democracia socialista graças à pressão exercida pelos operários anarquistas, pelo planejamento econômico feito pelo Estado, que protegia os preços dos produtos manufaturados. Vamos ver qual a alternativa correta. Letra C. Pelo poder político da oligarquia, dos grandes coronéis, sobretudo os produtores rurais de café, pela economia de exportação de produtos primários. Produto primário, acho que os produtos primários você sabe muito bem que são os produtos agrários ou de extração, é um produto primário. Portanto, essa era a essência das relações políticas do contexto republicano. Poder das oligarquias no Nordeste, uma representação, enfim, não vou falar porque pode ser que eu ajude nas outras questões e eu não quero isso. Quarta questão. Sobre a política trabalhista do Estado Novo, é correto afirmar que Estado Novo já sabe de quem é, né? Vou nem dizer. Autorizava a greve e não se inspirava na Carta del Lavoro, vigente na Itália fascista, de Benito Mussolini, fascista. Embora sendo reconhecidos os benefícios, letra B no caso, benefícios sociais do salário mínimo, da justiça do trabalho e da CLT, Vargas manipulava as lideranças sindicais e as relações com o Estado. O Estado eram caracterizadas pelo paternalismo e pelo intervencionismo. Letra C. Nesse período vigorou um sindicalismo autêntico, livre da figura do pelego, ou líder sindical manipulado pelo Estado. Letra D. A criação do imposto sindical trouxe enormes vantagens sociais, não representando um instrumento de subordinação ao Estado. E letra E. Vargas procurou manter uma postura liberal, não interferir nas relações capital e trabalho. Aqui, quem estudou sobre Era Vargas, especificamente no livro de Sociologia, sabe do poder que ele exerceu. Portanto, letra B, ele concedeu alguns autores, alguns historiadores, eu lamento por não lembrar agora o nome do historiador, mas ele usa o termo roubo da fala, porque Vargas cooptou várias ideias que já existiam dentro dos movimentos sindicais, dos movimentos trabalhistas, como as 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, que era um lema do movimento anarquista. Os socialistas que reivindicavam melhores condições de trabalho, na verdade era só um fator, né? O movimento socialista que na verdade era a revolução, né? Tomar de fato as fábricas dos patrões. Foi instituída até 1943 a CLT, que foi um processo desenvolvido uma justiça do trabalho que existe até hoje. Vargas ganhou uma fama muito grande e ele usou isso para manipular, o chamado populismo, também chamado de paternalista. Então ele intervia nos sindicatos. Quinta questão. Brasília nascia brotada de uma nave mágica em meio ao deserto, onde os índios não conheciam nem existia
nem a existência da roda. Estendiam-se estradas e criavam-se grandes represas das fábricas de automóveis. Surgiu um alto novo, e a cada 2 minutos. Desculpa a leitura, viu? A indústria acelerava-se a grande ritmo, abriam-se as portas de pá a pá à inversão estrangeira, aplaudia-se a invasão de dólares, sentia-se vibrar o dinamismo do progresso. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Rio de Janeiro, paz e terra. Tá. O texto lembra a época do governo Kubitschek, o JK, né, o período JK. Como ficou conhecida essas intervenções estatais para abrir a economia? Plano SALT, Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento, Juscelino Kubitschek. Plano Trienal, Metas e Bases ou Plano de Metas. Sem mais delongas. Letra E, Plano de Metas, ficou conhecido dessa forma. Quem estudou, obviamente já matou a questão em poucos segundos. Foi chamado plano de 50 anos em 5, ou seja, desenvolveu o país em 5 anos, o que equivaleria a 50 anos. Sexta questão. Em 31 de março de 1964, os militares, como vocês estão observando que eu estou avançando historicamente. Em 31 de março de 1964, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado baseava-se na proteção contra o quê? O comunismo internacional, visto como ameaça às instituições democráticas no panorama de polarização política do pós-Segunda Guerra? Letra B. As ditaduras fascistas em franco processo de expansão no continente sul-americano, já instaladas na Argentina e no Chile? Letra C. A tentativa dos partidos de esquerda de implantar um regime parlamentarista considerado estranho à tradição brasileira? Letra D. A violação dos direitos individuais garantidos na Constituição que vinha sendo praticado desde a renúncia de Jânio Quadros? Letra E. A hiperinflação que paralisava a economia do país e cuja origem estava no endividamento externo do período Vargas. Opção correta, Lindos. Letra A. É no contexto de Guerra Fria, já estudamos isso aqui. Os Estados Unidos ajudou os militares brasileiros no golpe. Reconheceu, na verdade, o governo. Teve um movimento que teve a participação americana num contexto pós-comunista. Quem está prestando atenção no contexto atual, que qualquer coisa, seja por empresários, seja pela parte política atual do governo, é ameaça de uma expansão do comunismo. Atualmente, não estamos nem falando de 64. Ok, o famoso AI-5, né? Ficou mais famoso ainda depois dos protestos dos... enfim, não vou chamar de... Tá. Associada ao AI-5, Ato Institucional número 5, esteve em vigência uma resolução a respeito do direito ao habeas corpus, corpo livre, no caso, uma tradução mais ou menos próxima do latim, que consiste no direito de responder a uma acusação de delito em liberdade. Em que consistia essa resolução? O AI-5 só concedia esse direito aos estudantes menores de idade. O AI-5 previa a suspensão do direito ao habeas corpus. Não havia nenhuma restrição ao habeas corpus no texto do ato institucional. Não sei porque botou o da ali, mas tudo bem. Habeas corpus só poderia ser concedido em caso de crime de lesa pátria. O habeas corpus só poderia ser concedido aos guerrilheiros. Letra B, linda. Previa a suspensão dos direitos ao habeas corpus. As pessoas seriam presas e só sairiam de lá sob ordem da própria junta dos militares. Muitas vezes foram torturados, né? Oitava questão, antepenúltima. Após 2 décadas de governos militares e de intensa campanha popular pelas diretas em 1984, as eleições presidenciais de 1985 foram que? Diretas, ou seja, teve um sufrágio universal, todo mundo votou, vencidas por José Sarney, candidato
do PDS, Partido Democrático Social, que apoiava o regime militar. Letra B. Diretas, vencidas pelos partidos de esquerda, que nasceram após a anistia política de 1979, PT, Partido dos Trabalhadores, PDT, Partido Democrático Trabalhista. Letra C. Indiretas, vencidas pelo general João Figueiredo, da Arena Aliança Renovadora Nacional, que se tornou o último presidente militar do Brasil. Letra D. Indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, de oposição aos setores dissidentes do PDS. Letra E. Indiretas, vencidos pelo PFL, Partido da Frente Liberal, que apoiara o regime militar e que, após a redemocratização, passou para a oposição. Vamos ver qual é a opção correta. Letra D. Indiretas, vencidas pela Aliança Democrática, que reunia o PMDB, ou seja, ainda assim, o primeiro presidente civil foi escolhido de maneira indireta, só depois com Fernando Collor de Mello, que foi instituída uma eleição sufragista, no caso, né? Tá, vamos para a penúltima questão. Os dois governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficaram marcados, eu meio que inverti, eu peço desculpas. A 10ª questão é sobre FHC, era para ser essa, mas tudo bem. Os dois governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficaram marcados por diversos fatos de grande exploração midiática, seja a favor ou contra o governo. Assinala a alternativa que indica incorretamente um destes fatos. Letra A. Denúncia do caso do mensalão no Congresso Nacional. Esse é mais fácil, eu acho, né? Está bem próximo do que vocês já acompanharam da política brasileira. Letra B. Criação do programa Bolsa Família. Letra C. Criação do programa Fome Zero. Letra D. Envio de tropas de paz no Haiti. Letra E. Denúncia de corrupção na privatização do sistema de telecomunicação nacional. Vamos à alternativa correta. Letra E, né? Pode ter até corrupção no sistema de telecomunicação nacional, mas nada foi denunciado. Ou seja, não saberemos quando se tem corrupção dentro das telecomunicações, muito embora um monte de gente acusa que tem, né? Só que de maneira, digamos, sem base comprobatória nenhuma. 10ª última questão, escolhi essa aqui enorme, né? Ficar fechado em uma questão especial, linda e maravilhosa, enorme. Os ideólogos do liberalismo defendem a liberdade do mercado como fator de estabilização da economia, liberdade do mercado, livre circulação, através da livre concorrência, que leva ao processo e ao bem-estar social, cabendo ao Estado apenas garantir segurança e incentivo aos agentes econômicos, sem intervir na economia. Essa política tem se caracterizado no Brasil através de quê? Letra A, das reformas modernizantes que Getúlio Vargas imprimiu ao Parque Industrial Brasileiro com a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que garantiu infraestrutura aos grandes projetos. Letra B, da política de caracterização defendida por Collor de Mello, que se manifestou no controle do Estado sobre os setores básicos da economia, como saúde, comunicação e moradia. Letra C, da privatização de empresas estatais, notadamente no governo FHC, o que tem atraído multinacionais para operar no Brasil, sob os protestos dos setores nacionalistas e de esquerda que questionam a globalização excludente no Brasil. Letra D, da defesa da globalização da economia presente nos programas de governo, das oposições e da Central Única dos Trabalhadores, considerando-a condição para extinguir a pobreza e a desigualdade social. Letra E, da política inaugurada no governo de Fernando Henrique Cardoso em manter sob responsabilidade do Estado os setores básicos da economia, o que tem impedido a venda de empresas que, embora deficitárias aos cofres do Estado, cumprem importante função social. Vamos à alternativa correta. Letra C, Lindos. Quem estudou conteúdo sabe que essa era a alternativa correta. Ele realmente, FHC, foi o primeiro presidente a implementar de maneira, digamos assim, mais sólida a política de privatização defendida pelo liberalismo e pelo neoliberalismo. Tá.
Dou por encerrada a aula de hoje. Espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, #stay home, e até a próxima aula.